Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai ver os principais temas de organização da administração pública. Vem comigo, bora! Pessoal, quem ainda não me segue, me siga lá no Instagram, no YouTube. Todo dia eu posto questões de concurso, comento, dou dicas de estudo. Isso aí, se você ainda não me siga, me siga lá, até porque eu aviso de um monte de eventos que eu faço. Show de bola! Vamos que vamos! Organização da administração pública. Vamos começar aqui explicar do que a gente vai falar na aula, né? A organização da administração pública é o conjunto de funções e órgãos instituídos para a consecução, ou seja, para o atingimento, o alcance dos objetivos do governo. Tá? A atuação da administração pública está apoiada num tripé que tem as entidades, os órgãos e os agentes públicos, que não é o tema da nossa aula de hoje. Tá? Então, a gente não vai falar de agentes públicos, vai falar das entidades e dos órgãos. E a principal diferença entre um e outro é o seguinte: as entidades têm personalidade jurídica. Tem personalidade jurídica e os órgãos não têm personalidade jurídica, é só um centro de competências sem PJ, ou seja, sem personalidade jurídica. A comparação que se faz mais comum é de você fazer como se fosse um pedaço do corpo. Ou seja, aqui uma entidade seria uma pessoinha, aqui, com o meu desenho maravilhoso que eu estou fazendo aqui. Já o órgão, como o próprio nome já diz, é como se fosse um pedaço do corpo. Ou o seu pé, o seu coração, a sua cabeça, o seu braço, que não tem vida própria. Se você cortar a sua mão fora, ela não vai sair aí se mexendo, ela pronto, morreu, acabou. Ou seja, o órgão, ele funciona dentro daquela entidade, é um pedaço daquela entidade, tá? Então, só a gente relembrando o que é uma entidade, por exemplo, a União Federal, o Estado do Rio de Janeiro, ou de Minas Gerais, ou do Rio Grande do Sul, a cidade de Petrópolis, ou de Maringá, ou de Mossoró, ou seja lá o que for, é uma entidade, é um município, tá? Quando a gente vai falar de um órgão, é uma parte daquela entidade. Então, por exemplo, uma entidade, um órgão, desculpa, seria a Polícia Federal, a Receita Federal e outros órgãos que estão dentro ali, por exemplo, no caso da União, tá? Então, vamos que vamos. Vamos lá tocar o nosso barquinho. Primeiro, vamos falar, então, dos tipos de entidade, tá? Elas podem ser definidas como unidades de atuação dotadas de personalidade jurídica, como a gente falou, tá? Ou seja, tendo personalidade jurídica, elas podem adquirir direitos e contrair obrigações. Então, por exemplo, tem patrimônio próprio, contrai dívida, recebe ali a taxa ou o valor que é cobrado diretamente na sua própria conta e por aí vai, tá? A gente pode dividir, pode classificar essas entidades em políticas e entidades administrativas. As entidades políticas, pessoal, já estão definidas pela própria Constituição Federal de 1988 e integram ali a estrutura do Estado, tá? São elas a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. E quais são as capacidades das entidades políticas? Auto-organização, autogoverno e auto-administração. Vamos ver um pouquinho melhor aqui. Auto-organização, e tem gente que chama isso também de auto-legislação, é a capacidade de legislar, de inovar na ordem jurídica, como se diz, né? Ou seja, de você fazer as suas leis, de você fazer a sua própria Constituição, a sua lei orgânica. Então, as entidades políticas têm capacidade de legislar, têm capacidade de autogoverno, de organizar o seu próprio poder executivo, o seu poder legislativo e o seu poder judiciário. E tem capacidade de autoadministração, de prestar os serviços públicos que estão ali elencados, descritos na própria Constituição Federal. Então, por exemplo, saúde, educação, transporte público e por aí vai, tá? Então, vamos lá. Já as entidades administrativas são também pessoas jurídicas, sejam elas de direito público ou de direito privado,
que são criadas pelos entes políticos para exercer uma parte, uma parcela da sua capacidade de autoadministração. Então, por exemplo, alguns exemplos de entidade administrativa, a gente tem as autarquias, as fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, que é o que a gente chama, daqui a pouco a gente vai explicar um pouquinho melhor isso, a administração indireta, tá? A principal diferença entre as entidades políticas e as entidades administrativas é porque a entidade política, como o próprio nome diz, tem autonomia política, tem a capacidade de legislar e pode inovar na ordem jurídica. Vamos lá. Então, vendo aqui um resuminho aqui das dois tipos de entidade, né? Lembrando que todas elas têm personalidade jurídica, as políticas têm autonomia plena, ou seja, autonomia política, capacidade de legislar, e como exemplo a gente tem a União, os estados, o DF e os municípios. As entidades administrativas só têm a capacidade de autoadministração e como exemplo são as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Vamos lá. Vamos falar agora de um conceito muito cobrado em prova, que é o da descentralização e o seu contrário, né, que seria a centralização. A descentralização, ela acontece quando o Estado transfere alguma atividade ou competência para outra entidade ou cria novas entidades. Então, para pensar, vem para mim aqui. O Estado tem inúmeros serviços que ele presta, né? Seja na área de saúde, seja na área de educação, seja na área de diversas áreas, né? Transporte público, esporte, por aí vai. Muitas vezes o Estado para pensar, olha para aquele serviço ali que ele tem que prestar, que a Constituição manda ele prestar, e fala o seguinte, olha, a gente ali não vai ser tão eficiente, não vai ter perna, como a gente diz na prática, né, para fazer aquilo ali. Seria melhor a gente criar, às vezes, uma instituição para fazer aquilo ali, que seja especializada naquilo ali. É o que a gente chama na prática, né, de você dividir o trabalho, né? Você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo e muitas vezes aquela estrutura que você tem ali não dá conta ou não é mais especializada, não é mais eficiente naquela execução daquele serviço específico. E muitas vezes a solução vai ser exatamente descentralizar, vai ser criar uma outra entidade para fazer aquilo ali. Então volta para cá. Basicamente, então, a gente tem a entidade política, por exemplo, o governo do Distrito Federal, tá? Determinou que ele tem X, Y, Z competência ali que ele tem que fazer. E ele resolve transferir a titularidade ou a execução desse serviço para outra entidade, tá? Isso pode ser feito de três maneiras. Uma forma é o que a gente chama de descentralização por outorga, que transfere esse serviço, essa titularidade, para uma entidade administrativa, por exemplo, uma autarquia, tá? Outra maneira é a descentralização por delegação. Daqui a pouco a gente vai explicar melhor o que é cada um desses tipos de descentralização. Aqui, por exemplo, a gente transfere para uma entidade privada. Pode ser, por exemplo, o caso de um concessionário, de um permissionário. Então, por exemplo, quando o Estado vai passar a execução do serviço de transporte público numa região, por exemplo, numa cidade, ele faz ali uma licitação e passa aquele serviço para uma empresa privada, empresa de ônibus ali, que seja especializada naquele serviço. É muito comum, por exemplo, a gente vê o serviço de táxi, inúmeros serviços públicos onde o Estado normalmente passa isso através de uma concessão ou de uma permissão para uma entidade privada. Tá? E, por fim, a gente tem o que é chamado de descentralização geográfica ou territorial, que é aquele caso dos territórios federais, que antigamente a gente tinha, se eu não me engano, Tocantins, Amapá, Acre, eram territórios federais. Hoje em dia a gente não tem mais, mas de qualquer maneira a classificação ainda divide esses, mas são muito menos cobrados do que esse caso aqui e do que esse caso aqui. Belezinha? Vamos lá. Vamos ver primeiro, então, a descentralização por outorga, que também é chamado de por serviços, técnica ou funcional.
tá? Então, a gente está falando aqui de uma descentralização. Lembra aqui que a gente tem pessoas jurídicas diferentes e não tem hierarquia. Ou seja, você está transferindo a titularidade daquele serviço ali para uma entidade que você, às vezes, mesmo criou. Então, por exemplo, uma autarquia, mas você não tem subordinação, não tem hierarquia. Você tem o que a gente chama de controle finalístico, tá? Então, vamos ver aqui qual é a situação. Você cria uma entidade administrativa e transfere a titularidade e a execução do serviço. Dá origem ao que a gente chama de administração indireta. Então, por exemplo, seria o caso de você criar uma autarquia para fazer um serviço público lá que você precisa que ela faça, tá? Como a gente falou, não existe subordinação. O que significa isso? Que o ministro, por exemplo, não vai virar para o presidente daquela autarquia ou para o diretor daquela autarquia e dar uma ordem. Não existe esse tipo de relação. Quando é um caso de órgão, ou seja, quando é a própria estrutura daquele ente, aí você tem a hierarquia, sim. Você tem ou seja, você tem como exigir que a pessoa obedeça uma ordem ali, tá? Exige-se lei para criar ou autorizar a criação da entidade. E você tem a presunção de definitividade. O que significa isso? Vem para mim aqui. Pessoal, quando aquele ente cria uma autarquia, por exemplo, um ente administrativo, para executar algum serviço, você não tem um tempo, você não tem um contrato de concessão, por exemplo, que estabelece que existe um prazo para aquela execução existir. Você presume que aquilo ali é de prazo indefinido e que vai existir até quando aquele ente decidir extinguir aquela autarquia ou fazer alguma outra lei que revogue aquilo ali, tá? Mas você não tem um prazo. Quando a gente vai fazer outro tipo de descentralização, existe um contrato, normalmente, que tem um prazo determinado. Então, volta para mim aqui. Essa é a descentralização por outorga. Vamos lá, descentralização por delegação, ou também chamada por colaboração. Ela acontece, como eu acabei de falar agora, através da concessão, da permissão ou da autorização para uma entidade privada. Então, você faz ali um processo licitatório, você tem ali um procedimento onde você concede aquela execução do serviço para uma outra entidade. Então, existe ou um contrato ou um ato administrativo e, naturalmente, você tem a execução por um prazo determinado, que é a regra. Ou seja, você tem um prazo determinado para que aquele órgão, aquela entidade ali execute aquele serviço. E, por fim, a gente tem a descentralização territorial geográfica, que seria o caso dos territórios federais, que passa ali uma capacidade administrativa genérica para aquela entidade ali. Vamos que vamos. Vamos falar agora da desconcentração. A desconcentração acontece, ela ocorre quando a administração pública decide criar órgãos internos de modo a melhor utilizar os recursos e atender aos cidadãos. Vem para mim aqui. É natural isso acontece tanto na administração pública quanto numa empresa privada, de você dividir o trabalho. Então, no direito administrativo ou na administração pública, a gente chama isso de desconcentração. Na ciência da administração, a gente chama simplesmente de departamentalização. Então, você tem ali várias coisas que você precisa executar e você vai dividir aquela entidade, aquela organização, em vários departamentos, em várias coordenações, em várias diretorias. Isso acontece em qualquer grande instituição ou organização. E não é diferente no setor público, e a gente chama isso de desconcentração, que nada mais é do que você estabelecer quem deve fazer o quê. Então, o que a gente fala de distribuição de competências é dizer isso, olha, quem é competente, quem deve fazer o quê, tá? Então, você, por exemplo, no governo federal, a gente tem inúmeros ministérios. Ministério da Economia, Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, Ministério da Educação. Cada órgão desse tem um foco, tem uma missão específica, tem um tipo de trabalho diferente. E as pessoas ali dentro vão acabar se especializando naquele tema, naquele serviço específico, tá? É uma maneira de você ganhar eficiência. Então, esse nome a gente chama de desconcentração. Vem para mim aqui.
Primeira coisa que você precisa entender, acontece dentro do ente, na mesma pessoa jurídica, tá? Existe sim hierarquia, então se você está falando de órgão interno, você tem hierarquia, você tem subordinação, tá? Você cria órgãos públicos através da desconcentração e a gente chama isso de técnica administrativa de distribuição de competências, que a gente já explicou isso, ou seja, nada mais é do que você dividir o trabalho, você distribuir as competências ali entre aqueles órgãos da organização. Belezinha? Show de bola, vamos que vamos! Vamos lá, primeira questãozinha aqui para a gente começar a ver como isso pode ser cobrado. A desconcentração administrativa consiste na distribuição interna de competências no âmbito de uma mesma pessoa jurídica. A descentralização administrativa pressupõe a distribuição de competência para outra pessoa física ou jurídica. Tá certo, pessoal? Tá certo, ou seja, a desconcentração, ela é uma distribuição interna de competências, beleza, no âmbito do mesmo ente, da mesma pessoa jurídica. A descentralização pressupõe a distribuição de competência para outra pessoa, seja ela física ou jurídica. Às vezes o pessoal pergunta, mas física também? Sim, física também. Por exemplo, o caso, aquela situação que a gente falou lá, do taxista, do permissionário, muitas vezes é uma pessoa física, né? Aqui cabe uma pegadinha que é muito recorrente, não está especificamente nessa questão, mas é bom a gente falar. A desconcentração, ou seja, essa criação de órgãos, ela acontece tanto no ente, por exemplo, no município, no estado, na União, quanto na própria administração indireta. Então, quando a gente falar de autarquia, de empresa pública, eles vão ter os seus próprios órgãos internos? Vão. Então, a desconcentração, ela acontece tanto na administração direta quanto na administração indireta. Show de bola? Vamos lá. Gabarito, questão certa. Vamos lá, mais uma aqui. Os institutos da desconcentração e da descentralização, essenciais à organização e repartição de competências na administração pública, podem ser exemplificados, respectivamente, pela relação entre o MPS e a União e pela vinculação entre o INSS e o MPS. Pessoal, bem interessante essa questão aqui. Lembrando que é uma questão de um concurso do INSS, né? Então, muito comum, às vezes, a questão trazer ali o próprio ente, né, na pergunta, não é incomum, até interessante isso. E ele está falando aqui, o que é o MPS, pessoal? É até um órgão que não existe mais, é Ministério da Previdência Social, hoje em dia foi englobado no Ministério da Economia, mas de qualquer maneira não invalida a nossa questão. O que é o MPS para a União? A União é o ente político, o MPS é um órgão da União. Então, a gente está falando aqui da desconcentração? Sim, tá certo. E o INSS, pessoal? O INSS é uma autarquia. Então, bota aqui, uma autarquia. O MPS é o ministério que ela está vinculada ali, é parte, né, uma pecinha, um órgãozinho da União Federal. A relação aqui é a da descentralização? É. Isso aqui é uma outra entidade, tem aqui personalidade jurídica e está vinculado ao MPS. Belezinha, o gabarito é a questão certa. Ou seja, o primeiro seria sim um caso de desconcentração e o segundo seria sim um caso de descentralização. Vamos lá. A administração direta remete à ideia de administração centralizada, ao passo que a administração indireta se relaciona à noção de administração descentralizada. A gente ainda nem falou muito sobre administração direta, mas é legal para a gente já começar a trabalhar esse tema. Pessoal, o que é administração direta? É quando aquela entidade ela faz a atividade ela mesma, ou seja, a centralização acontece quando a própria entidade, com seus próprios órgãos internos, executa aquele serviço. Então, vem para mim aqui. Quando você, por exemplo, vai tirar um passaporte na Polícia Federal,
A Polícia Federal, ela é um órgão do governo. Ela não é uma entidade. Ela não é uma autarquia, não é uma empresa pública, não é uma sociedade de economia mista. É um órgão do Ministério da Justiça. Então, a própria União Federal está executando aquele serviço diretamente. É um caso onde a gente está tendo a administração centralizada. Já quando a gente vai fazer isso através de uma autarquia, por exemplo, seria descentralizado. Então, volta para mim aqui. Ou seja, no caso, a gente executa ela pela própria administração direta, pelo órgão, a gente teria a administração centralizada. E no caso da administração indireta, a descentralizada. Por isso, gabarito, questão certa. Vamos lá, vamos que vamos. Vamos então falar melhor sobre o que seria a administração direta e indireta. Então, a gente teria como classificar os órgãos, digamos assim, toda vez que a gente está falando de órgãos, de administração centralizada, a gente está falando da administração direta, tá? Administração direta. São todos aqueles órgãos e setores que não têm personalidade jurídica própria. Atua no nome daquele ente político que ela está vinculada ali, tá? Então, por exemplo, quais seriam esses órgãos dentro da União? Presidência da República, ministérios, Casa Civil, Câmara dos Deputados, Senado, todos os tribunais, Tribunal de Contas da União e por aí vai, tá? E, obviamente, quando a gente está falando dos estados, do DF, dos municípios, a mesma lógica se impõe. Então, por exemplo, no caso, a gente fala ministério no governo federal, mas quando a gente está no estado ou no município, normalmente são as secretarias, existe também as assembleias, né? Às vezes tem o Tribunal de Contas do Estado. Então, tudo isso é administração direta. Vamos lá agora ver a administração indireta. Então, você tem, todas elas têm personalidade jurídica, mas não têm autonomia política, tá? Então, respondem pelos seus atos, possuem patrimônio próprio, receita própria, têm autonomia administrativa, técnica e financeira. Não tem subordinação, ou seja, não tem aquela obrigação de seguir ordens, de você ter ali alguém mandando diretamente, mas você tem o que a gente chama de controle finalístico ou de supervisão ministerial, que é aquele ministério analisar se aquela autarquia, aquela fundação, ela está cumprindo a sua missão, está fazendo ali, digamos assim, o que ela deve fazer, atuando da maneira correta dentro daquele serviço que ela deveria executar. Elas são ou criadas ou autorizadas a sua criação por lei, isso é cobrado demais em prova, ou seja, a lei cria ou autoriza a sua criação, é o que a gente chama de administração descentralizada, precisam naturalmente atuar ali na sua finalidade específica, observar qual é o seu objeto, né, qual a sua finalidade de atuação. Normalmente, em regra, tem o dever de licitar e precisa fazer concurso público. E, naturalmente, estão sob controle do Tribunal de Contas, do Ministério Público e do Judiciário. Vamos lá, então, fazer um resumão aqui. Daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho melhor cada uma delas. Mas a gente tem, por exemplo, as autarquias. São criadas por lei, são de natureza de direito público e executam ali atividades típicas de Estado. As fundações, a gente tem dois tipos de fundação. A fundação pública, ou seja, direito público, é criada por lei, natureza de direito público, e daqui a pouco a gente explica um pouquinho melhor, é basicamente a mesma situação de uma autarquia. Já a fundação pública de direito privado, ela tem a sua autorização específica por lei, naturalmente direito privado, e também as duas atuam nessas atividades de interesse social, educação, pesquisa, desporto e previdência. Já no caso, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas têm a sua criação autorizada por lei, as duas têm uma predominância do direito privado e atuam ou na prestação de serviços públicos ou na exploração
de atividade econômica, que isso aqui também é pegadinha recorrente, dizer que só pode explorar a atividade econômica ou só pode prestar serviço público, pode fazer as duas coisas, tá, pessoal? Ou seja, pode explorar a atividade econômica? Pode explorar a atividade econômica. Pode prestar serviço público? Pode também. E lembrando que no caso aqui, é um direito privado, ou seja, é uma predominância de direito privado. Então, quando a gente está falando, por exemplo, uma empresa pública, ela naturalmente, até às vezes até porque está ali em concorrência, lidando com outras empresas privadas, ela precisa ter mais flexibilidade do que uma autarquia, do que uma fundação pública. Mas muitas das coisas, ou seja, boa parte ali do seu normativo que ela tem que obedecer é de direito público. Então, por exemplo, tem que fazer concurso, tem que ter um processo licitatório, então por aí vai. Ou seja, não é puramente direito privado, mas é uma predominância de direito privado, ok? Então vamos lá, daqui a pouco a gente vê um pouquinho melhor cada uma delas. Aqui vamos começar pelas autarquias, que eu diria que é o mais cobrado aqui da administração indireta, que seria o caso das autarquias. O que são as autarquias? Pessoal, exercem atividades típicas de Estado, são criadas por lei e atuam sobre direito público, patrimônio próprio, que são considerados bens públicos, e tem o regime estatutário de pessoal, ou seja, aqui não é CLT. O pessoal que trabalha lá é servidor, não são seletistas. Belezinha? Quais são as suas prerrogativas principais? A impenhorabilidade dos bens, ou seja, seus bens não podem ser penhorados e normalmente você tem ali aquele regime de precatório, imunidade tributária, imprescritibilidade dos bens, ou seja, aqui não tem uso capião, execução fiscal por dívida ativa, prescrição quinquenal, prazo em dobro para se manifestar nos processos e duplo grau de jurisdição. Que diabo é isso? Significa que tem o reexame necessário sempre que perde ali na primeira instância, ou seja, você tem necessariamente que rever isso na segunda instância. Belezinha? Então, impenhorabilidade dos bens, imunidade tributária, imprescritibilidade dos bens, execução fiscal por dívida ativa, prescrição quinquenal e prazo em dobro para se manifestar no processo e duplo grau de jurisdição. Vamos lá agora para uma questãozinha. TRT da 7ª região. As autarquias agem por delegação do poder que a instituiu. Tem uma pegadinha aqui, pessoal. Por quê? Porque o caso das autarquias é o que a gente chama de descentralização por outorga e não por delegação. O caso de descentralização por delegação é o caso dos concessionários, dos permissionários e não o caso das autarquias, tá? Então, é a pegadinha, por isso o gabarito é a questão errada. Vamos lá. O início da personalidade jurídica de uma autarquia coincide com o registro do seu estatuto no cartório competente. Pessoal, mais uma vez a questãozinha está errada. Por quê? Porque uma autarquia ela já é criada por lei. A situação que ela está falando aqui é aquela comum, por exemplo, nas empresas públicas ou na sociedade de economia mista, onde a lei autoriza a criação ali daquela entidade, mas você precisa ir ali no registro civil, registrar aquela empresa. Claro que aquilo ali é uma formalidade, mas ela só passa a ter realmente a personalidade jurídica na hora que você registra ela ali no cartório. O caso da autarquia não é esse. O caso da autarquia, a própria lei já cria aquela entidade. Show de bola? Show de bola. Vamos lá. Então aqui, peraí, gabarito questão errada. Vamos mais uma aqui. Considerando que a SUFRAMA, autarquia vinculada ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, pretenda contratar serviços de consultoria
para auxiliar na elaboração do plano diretor plurienial da Zona Franca de Manaus, julgue o item a seguir. Sendo uma autarquia, a SUFRAMA não é obrigada a realizar prévio procedimento de licitação para contratar o serviço. Claro que precisa. Precisa sim. Gabarito, questão errada. Uma autarquia tem que seguir, sim, a Lei 8.666 de 93, não tem essa liberação, não. Vamos lá, gabarito, questão errada. Vamos falar agora das fundações, pessoal. Então, a gente, como já falamos por alto, a gente tem dois tipos de natureza jurídica. A gente tem as fundações de direito público e as fundações de direito privado. As fundações de direito público, ou seja, aquelas que são criadas em lei, elas têm basicamente a mesma situação das autarquias. Por isso, a própria doutrina já chama elas de fundação autárquica, porque tem as mesmas características, as mesmas situações de uma autarquia. Já as que têm regime privado, elas têm o que a gente chama de regime híbrido, né? O que é o regime híbrido? Ela tem uma predominância de direito privado, mas precisa seguir algumas regras de direito público, como dever de licitar, precisa fazer concurso público, por exemplo, tá? Então, aqui a lei só autoriza a sua criação. E qual é o exemplo, por exemplo, de uma fundação de direito público? O próprio IBGE. Já uma de direito privado seria a FUNPRESP. FUNPRESP do Executivo é uma fundação de direito privado, tá? Então, basicamente aqui, uma predominância de direito público, outra de predominância de direito privado. Aqui a lei autoriza a criação e aqui ela é criada diretamente em lei. As duas não têm fins lucrativos e finalidade específica de atuação, área de saúde, de educação, desporto e previdência. Existe a previsão da gente ter uma lei complementar que definiria ali a área de atuação, mas ainda não foi editada. Então, vamos que vamos. Principais, então, diferenças entre os dois tipos de fundação. As fundações com personalidade de direito público, a criação é diretamente por lei específica, possuem a titularidade dos poderes públicos, assim como as autarquias. Seus recursos vêm do orçamento público, ou seja, recebe dinheiro do Estado diretamente no orçamento, possuem natureza jurídica de direito público e regime estatutário, são servidores estatutários. Já as fundações com personalidade jurídica de direito privado, a sua criação é autorizada por lei e depois você inscreve ali aquela entidade no registro civil de pessoas jurídicas, não detém a titularidade do poderes públicos, apenas o exercício, e a sua origem dos recursos se dá como uma fundação privada normal. Você recebe renda ali de doações, taxa de serviços prestados e por aí vai. Naturalmente, natureza jurídica de direito privado e seus trabalhadores, seus funcionários, trabalham ali sobre o regime seletista, CLT, tá? Então, essas são as principais diferenças entre as fundações de direito público e de direito privado. Vamos lá agora falar sobre as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Primeiro eu vou falar do que elas têm em comum, que é muita coisa. Elas têm várias coisas em comum e depois a gente vai ver quais são as suas principais diferenças, tá? Então, por exemplo, características comuns, elas são pessoas jurídicas de direito privado, tá? Naturalmente, aquela situação que a gente falou, ou seja, é um modelo híbrido, você tem uma predominância de direito privado, tá? Então, por exemplo, regras do direito privado, obrigações trabalhistas, civis, comerciais e tributárias. De regime público, estão obrigadas a seguir os princípios constitucionais, tem um processo de licitação, que hoje é a Lei 13.303, precisam fazer concurso para contratar profissionais, prestam contas aos tribunais de contas, tá? Criação é feita por meio de autorização, ou seja, a lei autoriza a sua criação,
através de lei específica. O que significa isso, pessoal? Significa o seguinte, vem para mim aqui, não é obrigatório que você tenha uma lei só para falar disso, mas a lei não pode ser genérica, ou seja, não pode dizer assim, o governo do estado do Goiás pode criar empresas. Você tem que ser específico, olha, autoriza o governo de Goiás a criar aquela empresa, aquela situação. Belezinha? Então volta aqui e naturalmente você registra os atos constitutivos no registro do cartório ali, tá? Objeto, exploração de atividades econômicas e prestação de serviços públicos. Mais uma vez, tome cuidado que isso aqui é muito comum cair em prova, ou seja, pode fazer atividade econômica? É claro que pode, tá? Pode prestar serviços públicos? Também pode. Controles estão vinculados ali ao ente instituidor, obviamente tem controle interno e externo, ou seja, prestam contas também ao Tribunal de Contas. E regime de pessoal, empregados públicos regidos pela CLT, seletistas, então, não contam com estabilidade no setor público e precisam seguir o limite remuneratório quando forem dependentes. O que significa isso? Pessoal, vem para mim aqui. Muito comum cair isso em prova também. Quando aquela empresa ela for dependente do Tesouro para pagar as suas contas, ou seja, ela não tiver a condição de se bancar, como a gente diz na prática, você chega lá no final do ano e fala, bate na porta lá, sabe o que é, governador? A gente não tem dinheiro aqui para pagar as contas, está precisando aqui de um aporte de recursos para a gente fechar aqui as contas. Isso significa que a empresa, então, é uma empresa dependente. Então, se ela é uma empresa dependente, seus funcionários não podem ganhar mais do que o teto constitucional, que é o teto normalmente do ministro do Supremo, tá? Então, fica sempre esperto. Esse limite, ele só existe quando a empresa é dependente. Se a empresa é lucrativa, se ela não depende de recurso ali do Tesouro para fechar as contas, ela não tem esse teto, essa limitação que você só pode pagar até o teto constitucional. Volta para mim aqui. Então, fique esperto aqui, porque essa limitação é só para as empresas que são dependentes, tá? Então, vamos lá, falar aqui sobre as diferenças entre uma e outra. As empresas públicas, elas primeiro podem ser instituídas sobre qualquer forma. Sociedade anônima, limitada, etc. Tem até autor que diz o seguinte, que a lei pode prever até uma forma que não existe. Ou seja, pode inovar no direito ali de alguma forma específica. Não tem problema nenhum, tá? Então, como vai cair no teu concurso é que pode ser cobrado de qualquer forma, de qualquer maneira. 2. Inscrição no registro de empresa mercantis ou no registro civil de pessoas jurídicas. Capital exclusivamente público. E aqui bota um asteriscozinho. Pessoal, capital exclusivamente público não significa que ela é só de um ente. Então, vem para mim aqui. Então, por exemplo, o governo do estado do Rio de Janeiro resolve fazer uma empresa pública, ele não precisa ter 100% do capital. Ele pode ter, por exemplo, uma participação seja do estado do Rio e uma participação seja da prefeitura do Rio de Janeiro. Pode ter, por exemplo, uma participação do governo federal. Pode ter até um caso de uma autarquia ser proprietária ali de alguma parte daquele capital público. O importante é que você não tem capital privado, tá? Ou seja, pode ter um monte de ente público ali participando do capital daquela empresa, mas você não pode ter capital privado. Volta para mim aqui. E o foro processual é, em regra, a Justiça Federal, tá? No caso da sociedade de economia mista, você tem a obrigatoriedade de ser por sociedade anônima, tá? Você inscreve também no Registro Público de Empresas Mercantis e você tem capital público, mas o privado, um e o outro. Inclusive, você tem várias sociedades de economia mista que são negociadas em bolsa, como, por exemplo, a Petrobras, o Banco do Brasil. Você pode, qualquer um de você abre uma conta ali no banco e resolve comprar uma ação do Banco do Brasil, por exemplo, da Petrobras, não tem problema nenhum. Existem milhares de pessoas que são donas de parcela ali do capital daquela sociedade de economia mista. O próprio nome já diz, né, gente? Economia mista. O próprio nome já indica que aquilo ali tem capital público e capital privado, tá? E o foro processual é, em regra, a Justiça Estadual. Vamos lá. Exemplos
de empresas públicas e exemplos de sociedade de economia mista. Empresa pública, o SERPRO, por exemplo, trabalha ali com parte de TI no governo federal. Infraero, Correios, empresa de Correios e Telégrafos. Caixa Econômica Federal, BNDES, tá? Então são exemplos de empresas públicas, capital 100% público. Sociedade de economia mista, Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, são sociedades de economia mista, tem inclusive todas elas ação vendida na Bolsa de Valores. Belezinha? Vamos que vamos. Vamos cair dentro de uma questão aqui, vamos ver como isso pode ser cobrado. Questão do MEC aqui. Empresa pública somente poderá ser criada por lei específica, com personalidade jurídica de direito público e adotando quaisquer formas societárias admitidas pelo direito. Pessoal, empresa pública não é criada por lei, então aqui já está errado. Ela tem personalidade jurídica de direito privado. E o resto aqui estaria certo, adota qualquer forma societária admitida pelo direito, mas 2 errinhos aqui, gabarito, questão errada. Vamos lá, mais uma aqui. As empresas públicas se diferenciam das sociedades de economia mista, entre outros fatores, pela forma jurídica e de constituição do seu capital social. Tá certo, pessoal. Quais são as principais diferenças? A forma jurídica, como ela está falando aqui, o capital social e o foro processual, tá? Então, você tem forma jurídica, como a gente já falou, empresa pública pode ser qualquer coisa, já a sociedade de economia mista precisa ser uma SA, e o capital social aqui na empresa pública é 100% público e é feito por cotas, né? E no caso das SAs, pode ter capital privado e são ações. Então, gabarito, questão certa. Vamos lá. TCDF. Ao contrário das empresas públicas, em que o regime de pessoal é híbrido, sendo permitida a vinculação de agentes tanto sob o regime seletista quanto sob o regime estatutário, na sociedade de economia mista, o vínculo jurídico que se firma é exclusivamente contratual sob a égide da consolidação das leis do trabalho. Pessoal, tem um erro aqui, por quê? Porque as empresas públicas não têm regime híbrido de pessoal. Ou seja, todas elas têm esse regime híbrido, ou seja, uma predominância de regras do direito privado. Só que no regime pessoal, não. Todas elas são CLT. Nenhuma delas tem regime híbrido, ou seja, tem servidor estatutário e seletista, tá? Então, gabarito, questão errada. Vamos lá. Vamos falar agora das agências reguladoras, tá? Que nada mais são do que autarquias de regime especial. Ou seja, são autarquias com algumas características diferentes, algumas diferençazinhas na sua atuação. E vamos explicar um pouquinho o contexto, né? Por que a gente passou a ter agências reguladoras. Vem para mim aqui. Se você já estudou reformas administrativas, ou às vezes até história da econômica brasileira e tal, você vai ver que a gente passou um período nos anos 90, onde a gente teve um grande processo de, como se chama na teoria, de reposicionamento do Estado. Ou seja, o Estado passou a transferir a atuação ali em certos setores da economia que ele fazia diretamente, passou isso para iniciativa privada. Então, falando casos práticos, a gente tinha, por exemplo, toda a parte de telefonia era operada por empresas estatais, empresas públicas. Então, você tinha, por exemplo, a Embratel, a Telebrás, cada estado tinha a sua tele, então aqui no Rio de Janeiro era a Telerge, São Paulo, se não me engano, era a Telesp, Telemig, se eu não me engano, ou seja, cada estado tinha a sua, e o Estado chegou à conclusão que era melhor transferir isso para a execução da iniciativa privada. Só que isso criava um problema. Qual era o problema? Você precisava ter alguém ali organizando aquele setor. Então, a ideia de você ter uma agência reguladora é você ter
algum ente ali fazendo uma mediação. Então, buscando, em geral, o quê? Você quer que tenha estabilidade para aquele agente privado ali ter segurança para ele fazer o investimento, ou seja, uma das preocupações que muitos investidores têm ao investir em serviços públicos é do Estado estar toda hora trocando a regra do jogo, ou seja, não, agora você tem que fazer isso, agora você tem que fazer aquilo, agora você muda, ou seja, você precisa ali de uma estabilidade, uma segurança jurídica para aquele agente operar. Você também precisa ter qualidade no serviço, você precisa ter modicidade tarifária, ou seja, aquele serviço não só tem que ser de qualidade, mas ele tem que vir num preço que é justo, que é razoável, que as pessoas consigam pagar, tá? Então, a ideia de você ter uma agência reguladora era exatamente de você entrar nesse mercado que estava sendo transferido muitas vezes para a iniciativa privada, mas não necessariamente a criação da agência reguladora precisa ser uma área que tenha privatização, porque depois foi sendo feita a criação de agências reguladoras em áreas onde sempre tinha sido executada por pelas entidades privadas. Mas a ideia é a de regular um setor, a de regular uma área econômica, tá? Então, volta para mim aqui. Foram criadas, então, para regular esses mercados ou setores econômicos, principalmente após a década de 90. Então, a gente vai ter ali a criação de inúmeras agências reguladoras ali para atuar, por exemplo, a Anatel, com telefonia, ANTAC, se não me engano, transportes aquaviários, ANA é de águas, Anvisa, ANP de petróleo, ANAC de aviação civil e por aí vai, né? Tem várias outras, algumas que eu nem lembro aqui o nome agora na hora, mas você tem inúmeras agências reguladoras, cada uma delas focadas num mercado específico. E elas fazem o quê? Fiscalização, controle e regulação daquele serviço público. Show de bola? Então vamos lá. Diferença de uma agência reguladora para uma autarquia normal. A ideia, primeiro, é dar maior autonomia para aquela agência reguladora. Se lembra que eu estava falando aqui de você dar maior estabilidade, maior segurança jurídica? A ideia é que você tenha realmente uma maior estabilidade na regra do jogo. Por isso, se pensou em dar um mandato fixo para os seus dirigentes. Qual é a lógica por trás disso? É que você não teria, ou teria em menor grau, né, em menor amplitude, vem para mim aqui, aquela ideia do presidente ou do governador ficar o tempo todo, então abaixa o preço agora, então muda aquela regrinha ali. Ou seja, se você tivesse mandato fixo ali para o dirigente seria menos propenso a aceitar uma ordem ali que ele acha que aquilo ali não faz sentido, que não está adequado, que não é o correto, tá? Então, a ideia foi dar maior autonomia para aquelas entidades ali, para que elas pudessem fazer esse papel de moderador, digamos assim, né? A ideia é que aquela entidade tenha uma certa independência, se não no papel, mas pelo menos uma atuação um pouco mais independente do que seria o governo de plantão. Show de bola? Então vem para mim aqui. Seus dirigentes têm a nomeação feita pelo presidente da República, aqui a gente obviamente está falando do caso da União, né, do governo federal, e são aprovadas pelo Senado Federal. Ou seja, é nomeado pelo presidente da República, mas precisa passar por aquela sabatina ali dos senadores. Show de bola? Então vamos lá. As agências executivas foi outra qualificação que foi criada naquele ambiente das reformas dos anos 90, tá? E só que tem o seguinte, isso aí cai pouco em prova, mas foi um modelo que não pegou na prática. Então, hoje em dia, você tem pouquíssimas agências executivas, se eu não me engano, só o Inmetro, que eu me lembro de cabeça aqui, que foi qualificado como agência executiva, mas a ideia era de você dar uma qualificação especial para autarquias e fundações públicas, tá? Qual seria a vantagem? A ideia seria de você aumentar a autonomia daquele órgão, daquela entidade que tivesse ali, digamos assim, atingisse certos requisitos que você acha que seriam interessantes. Então, por exemplo, limite em dobro para a dispensa de licitação, ou seja, de baixo valor. Quais seriam os requisitos? Você tem um plano estratégico
de reestruturação e de desenvolvimento institucional em andamento, celebrar um contrato de gestão com aquele ministério que ela é vinculada ali, o Ministério Supervisor, e a qualificação seria uma decisão discricionária do presidente da República, ou seja, o presidente da República não é obrigado a qualificar aquela instituição, ele pode ou não, porque qual é a diferença de uma decisão discricionária ou vinculada, como a gente diz na prática, né? A discricionária é que ele pode decidir por um lado ou para o outro, ele pode decidir não fazer. A vinculada não, se a gente diz que a decisão é vinculada, significa se aquele ente cumpriu os pré-requisitos, você é obrigado a qualificar, tá? Então, nesse caso, é uma decisão discricionária, tá? Vamos agora falar sobre o terceiro setor. Pessoal, muito cobrados aqui. O que é o terceiro setor? A gente teria o primeiro setor, que seria o Estado. O segundo setor, que seria o mercado, ou seja, as empresas privadas todas que atuam na economia. E o terceiro setor seriam aquelas entidades não governamentais, mas que também não visariam o lucro, tá? E isso aqui tem inúmeras definições. Cada doutrinador define de uma maneira o que seriam, por exemplo, as entidades paraestatais. Muita gente diz que é só o Sistema S, tem gente que diz que são todas essas outras. Mas você tem aqui, dentro do terceiro setor, a gente poderia colocar os serviços sociais autônomos, que a gente vai falar daqui a pouquinho um pouco melhor, as organizações sociais, as OCIPs, e todas essas aqui, pessoal, não são entidades do Estado, tá? Então, isso aqui é muito cobrado, fique esperto, ou seja, uma ONG, uma OS, um serviço social autônomo, então, ou seja, aqui tem SESI, SENAI, SESC, não são entidades dentro da máquina estatal, tá? Não é o Estado. São entidades do terceiro setor. Belezinha? Vamos lá. Quais são as principais características dessas entidades do Sistema S? Quais são as entidades do Sistema S, pessoal? SESI, SENAI, SESC e várias outras, que algumas eu também não estou lembrado aqui de cabeça. Vamos lá. Primeiro, pessoas jurídicas de direito privado são criados mediante autorização legislativa específica. Não têm fins lucrativos. Executam serviço de utilidade pública, mas não os serviços públicos. Não pertencem ao Estado. Bota aqui um bem grande aqui, ó, um asteriscozinho. Não pertencem ao Estado. Não são entidades estatais. Produzem benefícios para grupos ou categorias profissionais específicas. Então, por exemplo, SESI, se eu não me engano, é indústria, SESC é comércio e por aí vai, tá? Tem o que a gente chama de parafiscalidade tributária, ou seja, eles são custeados por contribuições compulsórias pagas pelos sindicalizados. E sujeitos naturalmente ao controle estatal, ou seja, precisam prestar contas aos tribunais de contas. Não contratam por concurso, não tem essa limitação, precisam de algum instrumento licitatório, mesmo que seja algum rito simplificado próprio, ou seja, não é a 86693, mas precisa fazer um procedimento licitatório e são imunes a imposto sobre patrimônio, rendas e serviços. Vamos lá. E, por fim, a gente tem a diferença entre o que são as OSs e as OCIPs. Já foi muito mais cobrado, mas, de qualquer maneira, vamos dar uma olhada no que é isso, tá? As organizações sociais foram idealizadas, isso também naquela reforma dos anos 90, para substituir alguns órgãos de Estado que seriam extintos. Então, a ideia seria, na época, né, você passar algum serviço público que estava sendo executado por uma entidade estatal, passar isso para uma organização social. Então, por exemplo, vários hospitais são hoje, inclusive, administrados por organizações sociais, tá? Então, você tem ali um contrato de gestão, o Estado, o município, muitas vezes, passa a execução daquele serviço para essa entidade, para a organização social, que passa a tocar aquele serviço ali, tá? E qualificação é ato discricionário, ou seja, aquele governante, o governador, o presidente, não é obrigado a qualificar a OS.
E deve ter no conselho de administração algum membro do poder público. Engraçado dizer o seguinte, esse modelo aqui pegou muito mais nos estados do que no governo federal. Então você tem inúmeras organizações sociais trabalhando para estados, para municípios. No governo federal pegou pouco, mas na vida real, né, no mundo real, nos estados, pegou bastante o modelo das organizações sociais. Tá? Então você teve a gente teve inúmeras criações de OS de vários estados aí que passaram a absorver ali, por exemplo, como eu falei, a administração ali de hospitais públicos. Já as OCIPs, elas não foram idealizadas para substituir os órgãos que já existiam. Elas são entidades também ali sem fins lucrativos que firmam um termo de parceria. Aqui a qualificação é um ato vinculado, ou seja, a partir do momento que ela cumpre ali aqueles termos, aqueles requisitos, a qualificação é obrigatória e não tem exigência de participação de membros do poder público, tá? Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui em algumas questõezinhas. As agências reguladoras são órgãos pertencentes à administração pública indireta. Indireta. Como a gente falou, as agências reguladoras são autarquias, regime especial, então, administração indireta, gabarito questão errada. Vamos lá, mais uma. Observe as seguintes características. Tem como forma obrigatória a de sociedade anônima. São qualificadas como tal por ato do presidente da República. Trata-se de entidade criada diretamente por lei e desnecessário o registro dos seus atos constitutivos. Pessoal, vamos matar essa questão aqui, vamos ver como é que a gente mata essa questão. A primeira é tranquila da gente matar. Tem como forma obrigatória de sociedade anônima. Pessoal, qual é a entidade que precisa ser criada por sociedade anônima? São as sociedades de economia mista. Opa, peraí. As SEMs, né? Sociedade de economia mista. Então, esse aqui já ajuda a gente a matar boa parte das alternativas aqui. Não é a letra A, não é a letra C e também não é a letra E. Só pode ser, então, ou a letra B ou a letra D, tá? Vamos lá. São qualificadas como tal por ato do presidente da República. Quais são as entidades que são qualificadas por um ato do presidente? São as agências executivas. Aqui a gente já mata a questão de vez, então só sobrou a letra D aqui. Não é a Fundação Direito Público. Gabarito letra D. E, por fim, vamos ver aqui a última. Trata-se de entidade criada diretamente por lei, desnecessário registro, que é o caso de uma autarquia, que é o caso de uma agência reguladora. A agência reguladora nada mais é do que uma autarquia em regime especial. Gabarito letra D. Bonitinha, vamos que vamos. A criação das agências reguladoras advém da política econômica adotada no Brasil na década de 90 do século XX, quando ocorreram privatizações decorrentes do Plano Nacional de Desestatização. Pessoal, tá certo, tá certo. Ou seja, o movimento que levou à criação de várias agências reguladoras veio realmente das reformas e da política econômica que foi feita ali na década de 90, governo do Fernando Henrique Cardoso, que buscava realmente passar a atuação de vários serviços públicos do Estado para a iniciativa privada, e isso acarretou a necessidade de você ter um ente ali que regulasse aquele mercado. Então, gabarito é a questão certa. Belezinha. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Não se esqueça de me adicionar lá no Instagram, no YouTube. Volta para mim aqui. Espero que você tenha curtido essa aula. Um grande abraço e até mais.